As doenças sexualmente transmissíveis são aquelas infecções que se transmitem por meio de relações sexuais desprotegidas. Elas têm se mostrado um grande problema de saúde pública no Brasil pelo seu papel facilitador na infecção pelo HIV. É um fator considerável na atual dimensão da epidemia da AIDS. Como fazer, então, para que os adolescentes percebam a importância de um comportamento responsável para a saúde sexual? Alô, galera! Estamos aqui para mais um bate-papo legal e o programa de hoje, o tema é Cuide-se Bem. Vamos começar vendo o vídeo e já já a gente conversa. Doutor, faz um favor. Pois não, mas eu não sou médico, eu sou farmacêutico. Tudo bem, doutor. É o seguinte, eu preciso aí de um antibiótico, mas tem que ser dos bons, dos bravos mesmo. Meu filho, o que está acontecendo? Eu acho que eu peguei uma doença das brabas, doutor. Mas eu já disse, eu não sou médico, eu sou farmacêutico. Tem até umas feridinhas. Olha, se está parecendo ferida, isso pode ser realmente uma coisa muito séria, mas tanto pode ser uma herpes ou uma sífilis, mas com certeza o senhor pegou uma bela de uma doença sexualmente transmissível. Doença sexo o quê, doutor? Doença sexualmente transmissível, que se pega fazendo sexo, amigo. Isso é coisa séria, não é coisinha à toa, não. Elas podem trazer consequências muito graves. Por exemplo, se uma mulher está grávida e pega uma sífilis, pode passar para o feto. E o bebê pode desenvolver doenças como pneumonia, paralisia, cegueira, até mesmo morrer. É por essas e por outras que eu não tenho filho. Mas a minha mulher, essa eu sei que não tem nada. A danada tem uma saúde de ferro. Sabe, é. Pois saiba, meu amigo, que as mulheres com esse tipo de doença não apresentam sintomas no começo. Só quando a doença já está mesmo braba, como o senhor mesmo diz. E tem mais, em algumas mulheres os sintomas nem aparecem. É? Então quer dizer, doutor, que eu vou ter mesmo que procurar um médico? Isso se o senhor quiser ficar realmente bom. E é melhor levar a sua esposa também. Pode ser que já tenha passado a doença para ela. Caramba! Mas, doutor, eu vim aqui para resolver esse problemão da minha vida e o senhor me deixou numa situação dos diabos. Em todo caso, muito obrigado. Eu vou fazer isso que o senhor mandou, vou procurar um médico. Obrigado e até. É, gente, coisa séria, hein? Bom, a pergunta é a seguinte. Quando você pensa em transar, você se preocupa com a sua saúde sexual e a saúde sexual da outra pessoa? Hein? Claro, né? Uhum. Acho que, assim, não só em transar também, em todas as ocasiões, né, de higiene, mas ao transar principalmente porque você pode pegar uma doença dessa, você tendo uma relação gostosa, você tendo uma coisa prazerosa e de repente você pegar uma doença dessa, acho que ninguém gosta, né? Quais são as doenças sexualmente transmissíveis? Né? AIDS, o que mais? Gonorreia, sífilis, herpes, AIDS. Quais são as doenças que os homens correm o risco de pegar? Essas que ela falou, não? Então, por que as mulheres estão mais preocupadas com a prevenção do que os homens? Porque para um homem, transar com uma mulher é um troféu para ele. E também a mulher... Então, nós estamos transando aqui, se eu não estou transando, estou fazendo para meu prazer, então ela vai ficar grávida, ela que se vire. E não importa, o importante para ele realmente é a relação sexual, não importa a consequência que isso vai trazer, que ele segura a onda. É um preço alto pra caramba, né? Mas ele paga. Aham. Eu discordo. A maioria das pessoas falam que os homens não se preocupam, mas eu acho que isso é muito generalizado. Eu acho que muita gente se preocupa, assim. É relativo todo mundo falar que os homens, só as mulheres se preocupam. Pelo menos os homens que eu conheço se preocupam, sim. Você é capaz de parar uma relação sexual para ver se a menina está saudável? Dá pra ver se a menina tá saudável. Camisinha tem pra isso. Gustavo, você ia falar. Eu acho que, como ele disse ali, depende da idade do rapaz. Dependendo da idade, ele vai ter mais maturidade, vai pensar mais na própria saúde dele, no que pode acontecer com ele. Como
vamos prevenir as doenças sexualmente transmissíveis? Eu acho Sugestões. que eles devem ir ao ginecologista. Eles, não elas, né? É. O que mais? Ginecologista, outra sugestão. Sei lá, um método Urologista. prático e, pô, uma camisinha também. entendeu? Camisinha. A Bem prevenção prático. ela tem que ser por meios que evitem contato, né? Se é sexualmente transmissível, tem que evitar contato. O mais popular mesmo é a camisinha, né? Informação, gente. Quais são as melhores vias de informação para os adolescentes? Eu acho que a informação ela deve ser dada primeiro dentro de casa, entendeu? Até porque é o seu pai, sua mãe que está ali, são mais experientes que você, e é mais fácil você conversar com as pessoas que você conhece, na escola também. Você acha que os pais já estão preparados para fornecer essa informação e os pais sabem a hora certa de transmitir essa informação para o filho? Ah, com certeza, porque se os pais te botaram no mundo e te deram uma educação consciente, você vai ter consciência de que hora você precisa conversar com seu pai, que hora que chegou a hora de eu transar, como é que eu faço, se eu uso camisinha ou não. Então, com certeza, eles vão te dar uma informação correta. Ok. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que está o pessoal lá no estúdio. Alô, Irene, vai daí. Tá certo, Adriana, nós já vamos começar esse debate. No programa de hoje, nós temos a presença de Cecília Cassal Correia e Valdileia Veloso. E também vamos contar com a participação dos estados do Rio Grande do Sul e da Bahia. E ainda aqui em nosso estúdio são as professoras Cecília Fernandes de Souza e Dilva da Silva Assum. Participe você também desse debate. Para participar do Salto para o Futuro, anote aí. Telefone 0800 216688. Fax 021 224 5135. E pela internet, salto@tvebrasil.com.br. Então, vamos desenvolver o debate que os adolescentes começaram ali. Pode começar. Excelente, Silvia. É porque ele traz uma abordagem importante, que é o tratamento que normalmente se busca no balcão da farmácia. A gente sabe que 80% mais ou menos das farmácias, pelo menos no Sul se viu isso, acabam prescrevendo drogas para tratar DST. E nisso falta muito de aconselhamento, como é que se pega uma doença sexualmente transmissível, o que faz para evitar, como é que vai tratar a parceira, ao invés de se encaminhar esse paciente ou essa pessoa que está procurando auxílio para um centro de atendimento, para um especialista, as pessoas se tratam no balcão da farmácia e se privam de uma série de outros benefícios que teriam com a orientação médica adequada. É verdade, é verdade. Um fato que eu achei interessante no vídeo é quando o farmacêutico fala que uma pessoa que não tem sintomas pode ter uma doença sexualmente transmissível e pode passar para o parceiro e até mesmo para um bebê, no caso de uma mulher grávida. E ligando depois com o papo com os adolescentes, quando a facilitadora, ela fala, você para uma relação para ver se a garota está saudável. E interessante, né, que o menino fala, não, a camisinha está aí para isso mesmo, né? Até porque tem doenças que não são visíveis. Exatamente, né? Principalmente nas mulheres, a maior parte das doenças sexualmente transmissíveis não tem sintomas aparentes, quer dizer, não tem sintomas. E a importância dos adolescentes, especialmente, saberem disso e que a camisinha tem que ser usada sempre, não é só quando se identifica uma possível doença. Tá certo. Vamos ouvir aqui a opinião das nossas professoras convidadas. Pode falar, professora. Microfone. Ela falou, realmente, eu acho que aqui no Rio também é assim. Os remédios são pedidos na farmácia, às vezes, a pessoa nem sabe, o balconista nem sabe para que é, porque ele já chega lá com o nome de um remédio e pede aquele remédio. O balconista não está preocupado em saber para que é aquela medicação. Então, ele está se automedicando e, com isso, ele perde de aprender várias coisas para não reincidir nessa doença. Claro, perfeito. Interessante quando um adolescente colocou da importância de se conversar com os pais sobre isso, né, com os familiares,
e também na escola. Eu acho que a escola também é um espaço que pode contribuir e muito para os esclarecimentos às crianças e aos adolescentes sobre essas questões das doenças sexualmente transmissíveis de uma forma bem natural, né? E não necessariamente somente o professor de ciências ou de biologia abordar, mas sim aquele que se sinta à vontade para abordar esse tema e que tenha uma postura também coerente e que viabilize o questionamento dos alunos nesse sentido, porque para que ele não se sinta inibido de se aprofundar no assunto. Tá certo. Bom, vamos chamar agora o teleposto do Rio Grande do Sul. Boa noite, eu sou Marlene Brugali, orientadora educacional. Como tal, eu gostaria de abordar a questão das doenças sexualmente transmitidas através de uma postura educacional, do ponto de vista do educador e das relações. Então, nesse sentido, eu acho que a última pessoa que falou, ela colocou muito bem que qualquer professora dentro da escola tem a possibilidade de trabalhar com o adolescente a questão da prevenção. Isso aí envolve o quê? Uma atitude de vida, é super importante. E uma proposta curricular que dê amplas informações para o adolescente, ela já está contribuindo, de certa forma, para isso. E, por outro lado, uma discussão sobre valores, né? Sobre as relações que se estabelecem os adolescentes entre si, não é? Palestras promovidas a nível de escola, a própria mídia, ela tem se preocupado em informar o nosso jovem, seminários, então tudo isso são estratégias que podem ser utilizadas e viabilizadas através de escola para isso. Alguém quer complementar? Pode falar. E utilizar esses recursos para levantar as questões, porque muitas vezes os adolescentes podem achar que não tem espaço dentro da sala de aula ou numa conversa num recreio, no intervalo com o professor. Se você colocar nas atividades escolares vídeos, ou como foi sugerido, palestras, ou mesmo uma pesquisa, uma dramatização, vai ter, então, espaço para se levantar essas questões e se discutir abertamente. Tá certo. O que a gente sabe é que informação pura e simples não é educação, não muda comportamento. Então, se a gente começa a trabalhar isso desde cedo na escola e antes da escola na família, se trata realmente de uma postura de vida diferenciada. Eu acho que isso vai educar a criança, o adolescente, o futuro adulto para essas questões de doenças sexualmente transmissíveis. Tá certo. Vamos chamar agora o teleposto da Bahia. Para colaborar com nossos colegas, gostaríamos de relatar a nossa experiência no Colégio Lamanto Júnior, onde tivemos a oportunidade de capacitar um grupo de alunos para serem agentes multiplicadores em assuntos relativos à sexualidade, DST, enfatizando a AIDS. Gostaríamos de dizer que trabalhar com esses adolescentes não é fácil, porém, sentimos que é bastante prazeroso. Por isso, os multiplicadores foram treinados para trabalhar com eles da forma mais lúdica possível, utilizando, por exemplo, oficina de sexo seguro, peças teatrais, folhetos informativos. Gostaríamos de saber se vocês têm conhecimento de outras escolas que desenvolvam trabalhos semelhantes ao nosso e quais os resultados que foram obtidos. Alguém tem informação? Na escola onde eu trabalho, Colégio Estadual Inácio Azevedo Amaral, no Rio, nós desenvolvemos um trabalho e essa oficina de sexo seguro foi o que eu achei mais interessante, porque nós tínhamos alunos em sala de aula, tímidos, e quando nós fizemos a oficina, eu fiquei assim, encantada com o que aconteceu com eles. Eles falaram, e eu achei que eles não fossem falar nada. Justamente aqueles mais tímidos em sala de aula foram os que se destacaram melhor nas oficinas de sexo seguro. Tá certo. Vamos agora ao teleposto do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de retornar ao assunto no sentido assim, ó, de colocar nossa experiência a nível de escola. Eu trabalho numa escola de Porto Alegre que existe há 44 anos e nós tivemos 3 casos de gravidez na adolescência. Isso nós atribuímos ao fato de que a nossa proposta curricular ela é carregada de informações que permitam aos nossos alunos a tomar decisões conscientes, responsáveis, que contemplem não só a saúde física, mas também a saúde psicológica
contemplando valores assim, ó, como dignidade, o afeto, o amor nos seus relacionamentos. Então, eu acho que isso é uma experiência muito interessante. Essa abordagem ela é no momento em que as crianças sentem vontade ou sentem necessidade de abordar essas temáticas, elas são trazidas por qualquer professor. Tanto pode ser o professor de ciências, como o próprio orientador, pode fazer uma discussão ampla em cima disso. Os professores de qualquer outra disciplina, de português, matemática, que quiserem abordar temática naquele momento o fazem. Então, isso a gente tem caracterizado como nosso ponto alto na proposta da escola. E tem também o exemplo que a Bahia deu, né? Quer dizer, de próprios adolescentes estarem passando a informação para outros adolescentes. Tem um campo que só um companheiro mesmo consegue atingir. Você não consegue, às vezes, conversar com teu pai, com a tua mãe, nem com o professor. Às vezes você até consegue algumas coisas assim mais técnicas, né? Mais gerais, mas quando chega naquela dúvida, bem no fundo mesmo, você vai para o colega, né? Se o colega recebeu a informação, foi formado como multiplicador, ele tem a informação precisa para te ajudar. É muito importante isso. O que você acha? Eu acho o melhor amigo de um adolescente é sempre outro adolescente. Não é o pai, não é a mãe, embora se tente fazer com que esse núcleo seja preservado, mas é sempre um outro adolescente. E se ele for um outro adolescente multiplicador, vai ajudar bastante nessa questão. Quanto à questão da gestação na adolescência, o que se sabe também é que as escolas que vêm trabalhando isso ao longo dos anos têm diminuído a incidência de gestações na adolescência. Então, num ano, 10 meninas de uma determinada turma ou de uma determinada faixa etária engravidaram, no outro ano baixou para 7, no outro ano... esse tipo de trabalho tem sido bastante feito no Rio Grande do Sul com bons resultados. Nós temos um fax aqui que pergunta como você agiria se um aluno solicitasse a sua orientação por estar apresentando algum problema nos órgãos sexuais? A melhor orientação para o aluno, em termos do tratamento, é que, é claro, encaminhar ele para o médico. Uma coisa importante também para uma escola, né, que tem adolescentes é saber também que tipo de serviço atende bem um adolescente, porque nós não temos muitos serviços com pessoas treinadas para atender esse paciente bem. Então é importante que já se saiba para onde se encaminhar caso seja necessário. E aproveitar a oportunidade para discutir as questões de, pode ser uma doença sexualmente transmissível, e falar um pouco de prevenção, falar de DST e aproveitar a oportunidade para falar também de AIDS. Todo momento é um bom momento de fazer aconselhamento em DST. Tá certo. Vamos voltar ao teleposto da Bahia. No Colégio Estadual Duque de Caxias, sou aluna multiplicadora do projeto de sexualidade na prevenção das DSTs, AIDS, com ênfase no abuso de drogas. Como nós, multiplicadores, podemos fazer para trabalhar com jovens adeptos a outras religiões que não aceitam discutir sobre os assuntos de sexualidade? Nós, alunos multiplicadores, estamos tendo muita dificuldade com relação a isso. O que vocês poderiam nos sugerir? É complicado. Quem é que tem uma ideia? Essas questões sempre têm que ser tratadas com muito respeito às crenças individuais, mas não deixando de lado a prevenção à saúde. Então, o que se coloca sempre assim, qualquer religião aceita que as relações têm que ser dentro de um quadro afetivo, de um quadro responsável, de um quadro de respeito à pessoa. E eu acho que essa tem que ser a abordagem sempre. O que você acha? Eu acho que pode haver alguma diferença entre as religiões em relação ao uso do preservativo, ao início das relações sexuais antes do casamento, mas não necessariamente se tem que chegar a essas questões, às diferenças, para se fazer a prevenção. Você pode fazer a prevenção com informação, com uma conversa com um colega, sem querer mudar exatamente os conceitos, né, religiosos dele, porque senão você cria uma barreira. É verdade. Então aí já interrompeu tudo. Exatamente. A professora queria falar? Queria sim. Eu acho que, como já foi colocado, eu acho que é importante que se mantenha o respeito, né? A questão cultural, a questão religiosa. Agora, uma forma de abordagem também que é válida e que facilita muito é você trabalhar a partir da questão da qualidade de vida.
Você trabalhando essas questões da prevenção a partir da necessidade de se ter uma qualidade de vida melhor. E por que isso? E a partir daí dá para você desenvolver o tema a contento, sim. Eu acho que para os jovens, eu acho que isso é muito importante. Tá certo. Temos um telefonema do Maranhão. Alô, pode falar. Como trabalhar doenças sexualmente transmissíveis com adolescentes em cidades pequenas, onde a família não se integra à escola, mesmo porque a maioria dos pais vivem no campo. Tá bom. A ideia de trabalhar doenças sexualmente transmissíveis com adolescentes em famílias que não se integram à escola é tentar trazer a família para dentro da escola, discutir essas questões que estão desde a pré-escola até a vida adulta e assim conseguir a adesão para que se trabalhe realmente família e escola, porque senão a gente sabe que o resultado é muito pequeno quando se dá só informação. Uhum. Exato. E essa é uma oportunidade da informação chegar à família, né? É claro que não se pode trabalhar essas questões sem que os pais, de certa forma, concordem. Mesmo que eles não estejam tão juntos, mas eles têm que saber o que está acontecendo na escola e têm que concordar, porque senão eles vão trabalhar contra as informações que estão sendo dadas para esse adolescente. Mas o próprio adolescente pode ser um veículo de informação para essa família. Uhum. Bom, vamos voltar ao teleposto do Rio Grande do Sul. Meu nome é Regina Loureiro, eu sou epidemiologista e eu tenho trabalhado basicamente em vigilância epidemiológica das DSTs e AIDS aqui no Rio Grande do Sul. Eu queria chamar a atenção para a questão da banalização, da tendência de banalização das DSTs, ou seja, até naquele vídeo inicial que se viu a questão da farmácia, quer dizer, das pessoas irem buscar tratamento na farmácia, não valorizando adequadamente os riscos, as complicações das doenças sexualmente transmissíveis. Outra coisa que me chamou a atenção é que no início, quando se perguntou para os adolescentes na plateia quais eram as doenças sexualmente transmissíveis, se falou nas doenças mais conhecidas, ou seja, a sífilis, a gonorreia, o herpes, que todo mundo conhece. Mas as pessoas eventualmente não sabem nem sequer realmente dos riscos maiores, das complicações, como, por exemplo, o que me lembra mais agora, é o HPV, que é o papiloma vírus humano, que está associado ao câncer de colo uterino. Outras questões de complicações, por exemplo, como as doenças inflamatórias pélvicas, que dão problemas sérios nos anexos uterinos e não só nas mulheres, mas também nos homens, existe inclusive risco de esterilidade por doenças sexualmente transmissíveis maltratadas ou às vezes não tratadas. Questões de problemas relacionados à gravidez, ou seja, problemas que passam para as crianças durante a gravidez e parto, dos quais o mais conhecido é a sífilis congênita, que é a mais grave, mas que também temos a questão da oftalmia neonatal, que pode inclusive levar à cegueira dessa criança. E sem falar na questão da associação das doenças sexualmente transmissíveis com a AIDS, porque está comprovado epidemiologicamente que o risco de contrair HIV quando se tem doença sexualmente transmissível prévia é muito maior. E eu me preocupo com essa questão, eventualmente, inclusive, com a própria valorização, às vezes, que ainda se dá ao fato de ter doença sexualmente transmissível como uma questão de ser mais macho, ou seja, o menino ainda é valorizado culturalmente por ter tido doença sexualmente transmissível, que significa que ele já está em atividade sexual. Acho que tem que falar dessas coisas também. O que você acha, Valéria? Ela tem razão, e eu acho que é uma coisa importante a ser ressaltada, a questão das complicações. Porque às vezes a gente também desvia um pouco e conversa sobre DST, considerando só o risco de se infectar com o vírus da AIDS. Mas, na verdade, mesmo que a pessoa não se infecte com o HIV, ela pode ter várias outras complicações. E que a esterilidade é muito comum, né? Como consequência de uma DST. Uhum. E você não acha que, além da falta de informação, tem também uma certa vergonha? A pessoa não procura o médico, não procura apoio porque está envergonhada de estar com a doença, adolescente? É a história da doença pegada, né? Então, como que tu não sabia que aquela menina tinha isso? Essa menina
estava na cara que ela deveria ter alguma doença. E os adolescentes, principalmente, são muito onipotentes nessa questão de eles saberem se alguém tem ou não tem e que se não está escrito na testa, então pode transar sem camisinha, porque é por aí mesmo, né? Eu acho que tem isso da onipotência. Uma outra questão, voltando ainda ao vídeo, é que o indivíduo chegou no balcão da farmácia e disse: estou com uma doença brava, tem até feridinha. E a gente sabe que as feridinhas podem aumentar em até 18 vezes o risco de uma pessoa contrair HIV também. Porque a forma é a mesma, se pega uma doença sexualmente transmissível, pega HIV. A outra questão é que nos Estados Unidos se sabe que mais de 30 mil mulheres por ano ficam estéreis, tem que retirar útero, trompas, porque elas contraíram uma doença sexualmente transmissível, que na maior parte das vezes é assintomática. Então, é uma coisa que tira as pessoas do trabalho, que provoca internações hospitalares, que provoca esterilidade. Isso não deve realmente ser banalizado. Tá certo. Temos agora um telefonema de Minas Gerais. Alô, pode falar. Aqui é o professor Romério, telealuno do teleposto da Escola Estadual de Professores Berber, Chalé, Minas Gerais. A nossa pergunta é a seguinte: como lidar com o preconceito dos colegas, uma vez constatada uma doença sexualmente transmitida em um dos alunos da classe? Obrigado. Tá certo. Em primeiro lugar, tem a questão da privacidade. As verdades de cada um pertencem só àquele cada um, não tem por que a classe toda ficar sabendo quando um aluno tem doença sexualmente transmissível. Então, em primeiro lugar, tem que se trabalhar essa questão da privacidade na escola. E depois se trabalhar que, assim como ter pneumonia não é vergonhoso, assim como ter urticária não é vergonhoso, ter uma doença sexualmente transmissível também não é vergonhoso, apesar da maneira como ela é contraída. Tem que trabalhar, sim, a questão de mudar comportamento e de prevenir essa doença sexualmente transmissível e não discriminar depois. E se um aluno está doente e isso se torna público, é uma situação muito constrangedora e, com certeza, vai inibir outros que estejam com suspeita, né, estejam suspeitando que possam ter se infectado numa relação, até de solicitar ajuda, porque podem se ver na mesma situação que o colega, né, exposto, discriminado. Quer dizer, então, além tem que ter muito cuidado, né, porque vai afetar não só aquele indivíduo que tem direito à privacidade, né, mas também generalizar um receio de procurar ajuda, que é muito ruim. Tá certo. De trabalhar, se esse menino que foi discriminado, que foi espalhado que ele tinha doença sexualmente transmissível, não for adequadamente encaminhado, como que vai se saber com qual menina ele teve relação sexual, como que vai se chegar nessa menina e vai se tratar essa doença sexualmente transmissível com esse risco todo de quebra de sigilo? Tá certo. Vamos ao Teleposto da Bahia. Eu também sou aluno multiplicador do Colégio Estadual Duque de Caxias. Tenho notado com frequência que meus colegas têm feito as seguintes perguntas: se o tamanho do pênis influencia no prazer? Na primeira relação, qual o risco de haver uma gravidez na menina? A masturbação em demasia prejudica o desenvolvimento sexual? A poluição noturna e o aparecimento de espinhas significa masturbação em demasia? No convívio com meus colegas, tenho notado também que alguns não estão sabendo lidar com essas transformações que estão ocorrendo no seu corpo. Outros não. Já vê a coisa diferente, de outra forma. Que tipo de orientação você me daria para eu lidar com esses alunos que não sabem o que está ocorrendo com o seu corpo? As perguntas já vêm bem da desinformação. O importante é o aluno multiplicador, ele tem que ter informações sobre todas essas questões, porque às vezes ele recebe informações específicas sobre doenças sexualmente transmissíveis. E ele recebe, na verdade, perguntas sobre sexualidade, sobre masturbação, ou que às vezes fogem às informações técnicas sobre como prevenir uma doença sexualmente transmissível. Então, ele tem que
é saber responder essas questões, que pode sim engravidar, né, com uma relação sexual só, pode sim adquirir doença sexualmente transmissível com uma relação só, pode adquirir qualquer doença sexualmente transmissível, inclusive AIDS. Né? Tá certo. Além da questão que o multiplicador tem que ser bem resolvido nas suas próprias questões, nos seus próprios pré-conceitos. Tá certo. Bom, nós vamos para um breve intervalo, voltamos em instantes. Fique conosco. Disque Saúde. Pergunte AIDS. 0800 61 1997. A gente tem fama de ser galinha, e as meninas não confiam muito na gente. Aí elas pedem pra gente usar a camisa por causa disso, desconfiança. Então a gente coloca isso na cabeça. Será que ela não confia em mim? Será que ela gosta de mim? Aí por isso que nós insistimos pra usar sem camisinha. Só que a gente é até uma sacanagem. A gente impressiona elas, né, pra gente não usar. O jovem sabe que tem que prevenir, sabe que tem que usar camisinha, sabe as coisas básicas, só que não sabe como agir. Você tá na escola, tá na banca dos seus camaradas, tá um monte de cara. E de repente tem um monte de garotas que cada um quer ficar com uma. E aí começa aquele lance. Não, que eu já fiquei com fulana, eu já fiquei com Bertrana. Você nunca entra com esse fator da questão de usar preservativo, até porque você está numa competição de quanto mais mulheres você tiver, melhor. Doenças como a sífilis, a hepatite B e a AIDS podem ser transmitidas de uma pessoa para outra por meio da relação sexual sem proteção, pelo sangue infectado para o bebê durante a gestação, no parto ou pela amamentação. A informação é o primeiro passo no caminho da prevenção. Ai, tem coisas que realmente me revoltam. O que, por exemplo? Por exemplo, sabia que eu peguei uma doença daquelas? Sabe por quê? Escuta, eu sou uma mulher direita, sou casada, tenho filhos. Por isso, eu peguei essa doença. Ou foi no banheiro aqui da fábrica, porque lá em casa é tudo muito limpinho. Ou foi no ônibus. Todo mundo senta naqueles bancos ou segura naqueles ferros. Ou então, foi na maçaneta dessas portas sujas. As coisas realmente não estão certas. Não é justo eu ter pego essa doença por causa do descuido dos outros. Com certeza, não é justo. Mas o problema a que me refiro é que ninguém pega gonorreia na tampa da privada, ou em banco, ou corrimão de ônibus, ou muito menos numa maçaneta. Imagina, pois eu peguei. É verdade, eu estou com gonorreia. Eu acredito em você, mas você não pode ter pego a doença de nenhuma das maneiras que me contou. Mas eu sempre ouvi falar... Mitos. Todas essas histórias são mitos. Mitos? Como assim? Mitos, lendas, contos de fada, histórias inventadas. Nada de verdadeiro, apenas invenção. Ah, então, como eu peguei? DST se pega no ato sexual, no contato dos órgãos sexuais. Mas esse contato, esse aí que você falou, eu só tenho com o Moacir, o meu marido. Bom, Rosa, talvez devesse ter uma conversa com ele. O que você está querendo me dizer com isso? Eu acho que você sabe mais do que eu. Você tem razão. Eu sei que eu não peguei essa doença nem no banheiro, nem no ônibus, nem na maçaneta. Foi com o Moacir. Mas homem, né?
Homem é assim mesmo. Não pode ver um rabo de saia. Você vai ter que falar com ele. Tanto você quanto ele precisam se cuidar. Precisam ir a um médico e começar um tratamento. Os dois. Você fala como se fosse fácil. Mas como é que eu vou chegar pro meu marido e dizer que sei que ele sai com outras? Eu não conseguiria largar o Moacir. Mas reconhecer que ele me trai e ainda assim continuar com ele é muita humilhação. Além disso, eu não quero estragar meu casamento. Tudo bem, mas ainda assim você tem que falar com o Moacir. Vocês precisam se entender de verdade. Talvez até seja melhor para o casamento de vocês. Você tem que tentar. Vamos outra depois da Bahia. Gostaria de esclarecer a questão anterior do nosso aluno Jair. O que ele quis questionar é o seguinte: alguns alunos, embora estejam conscientes, observando as transformações que estão ocorrendo no seu corpo, como, por exemplo, as espinhas que eles não aceitam, eles não sabem lidar com isso. Então, ele está perguntando que orientação pode ser dada para que ele possa trabalhar com esses alunos, mostrando que essas transformações são coisas naturais e que vão passar com o tempo. Agora, também, eu gostaria de fazer um questionamento também a vocês. Nós podemos observar que os meios de comunicação têm uma forte influência sobre os nossos jovens. Como, então, nós, professores, podemos conciliar este fato com a nossa convivência no dia a dia? Verdade. Lé. Sobre as... Tem tantas perguntas, você pode começar. Sobre as espinhas. Sobre a questão das espinhas, né, nem sempre, às vezes, um aluno multiplicador vai saber exatamente qual é a pergunta que está por trás, às vezes, daquela que está sendo feita, né? Qual é a verdadeira pergunta. Mas a única forma desse aluno estar preparado para lidar com isso é se ele receber, né, um treinamento específico. E como eu falei antes, embora não tenha abordado especificamente a questão das espinhas, porque uma hora aparece a questão das espinhas, outra hora vai aparecer a dúvida se pode engravidar. O importante é que o aluno multiplicador seja preparado sobre as questões que surgem na adolescência, não necessariamente específicas de doenças sexualmente transmissíveis, mas essas questões mesmo que surgem sobre as mudanças do corpo e dos próprios sentimentos que o adolescente passa, né, a ter nessa fase da vida. Acharia bom comentar pelo menos duas das perguntas do nosso amigo da Bahia. A primeira delas foi sobre masturbação. Acho que essa é uma dúvida muito frequente e que vale a pena a gente ganhar um tempinho discutindo. Os jovens não sabem muito como lidar com a descoberta do seu corpo e até que ponto as coisas de normalidade e anormalidade, as crenças de cada um podem estar envolvidas nisso. É importante que se assegure que masturbação é uma questão saudável, natural, que faz parte da descoberta do próprio corpo, da sua sexualidade. Uma outra questão que preocupa bastante os meninos é o tamanho do pênis. Realmente, eu acho que esse nosso multiplicador deve receber bastante perguntas desse tipo. Então, vamos de novo frisar. O tamanho do pênis não interfere com o prazer durante a relação sexual. A vagina sempre é um órgão elástico que vai se adequar ao tamanho do pênis. E muito mais importante do que o tamanho do pênis, isso qualquer menina pode dizer, é o carinho com o qual é feita a relação sexual. Tá certo. Uma coisa que eu queria comentar é que existe um preservativo apropriado para o adolescente. Ele é de um tamanho menor e que tem uma melhor adaptação e evita rompimentos e evita que a camisinha escape, né, no final da relação, porque é do tamanho apropriado. Então, isso é uma coisa importante, porque às vezes o adolescente usa um preservativo de adulto que não é exatamente o que é mais adequado para ele. Tá certo. Professora. Com relação a esse aluno do Colégio Duque de Caxias, lá de Salvador, eu entendo perfeitamente a ansiedade dele e o afã que ele tem de resolver essas questões que são levadas para ele. Mas eu queria esclarecer o seguinte,
essa proposta de se trabalhar entre iguais, que é essa proposta de capacitação de monitores para trabalhar com jovens como eles, repassando essas informações, ela também tem o seguinte, ela traz embutida também uma proposta de retorno. Então, que ele não fique tão ansioso. Ao surgirem questões desse tipo, e que ele tem consciência que ele não pode dar conta sozinho, que ele retorne ao seu professor multiplicador, tá? E que discutam isso no grupo também, para que ele possa realmente dar uma resposta com tempo. E uma questão que ele levantou, e que as duas pessoas da mesa ainda não abordaram, mas que eu acho que é muito importante, porque isso é uma preocupação muito grande dos jovens, principalmente jovens que estão ligados a seitas religiosas de orientações rígidas, é a questão da poluição noturna. E dificilmente eles compreendem isso e aceitam isso. Eu gostaria que vocês, se possível, fizessem uma explanação a nível de informação científica mesmo, sobre o que representa isso. Isso é muito importante. É importante, né, que os adolescentes saibam que essa poluição noturna é fisiológica e isso não tem nada a ver com pensamentos e se eles estão se desviando das orientações religiosas. E é importante que eles não tenham culpa por terem poluição noturna. É uma questão fisiológica e faz parte do nosso organismo. Os hormôniozinhos continuam funcionando independente das coisas que a gente acredite ou deixe de acreditar. É verdade. Nós temos um fax aqui. Elaine Rocha, do Rio de Janeiro, quer saber, uma aluna, depois de ter feito uma oficina de DST, aparece grávida. Que atitude o professor deve tomar? A atitude a ser tomada, eu acho que bem antes da oficina de DST, a atitude a ser tomada é prevenir a gestação na adolescência de uma forma mais ampla. Não foi em função da oficina de DST, certamente, que essa menina engravidou, mas em função, muito provavelmente, da falta de informações adequadas, da falta de discussão adequada disso com o parceiro. A questão é muito mais ampla do que uma oficina de DST, da gravidez na adolescência. E é importante não culpar a oficina de DST pela gravidez indesejada, né? Porque os pais podem, às vezes, até chegar a esse questionamento. Minha filha está grávida porque foi conversar essas coisas nessa oficina e agora está aí, né? Por isso que é importante que, antes de se começar a trabalhar as questões de sexualidade, de doenças sexualmente transmissíveis com os alunos, que os pais sejam informados do que vai se fazer, qual é o objetivo, como vai ser feito, para evitar esses constrangimentos, né? Que pode até atrapalhar um trabalho muito bom que está sendo desenvolvido com uma turma, às vezes. Claro. As doenças sexualmente transmissíveis podem trazer graves consequências à saúde do homem, da mulher e dos bebês. Se a pessoa tem algum sinal dessas doenças, deve iniciar tratamento médico imediatamente. A epidemiologia das doenças sexualmente transmissíveis não tem uma grande distinção, não. Elas acometem, basicamente, indivíduos que mantêm atividade sexual, com pessoas contaminadas, homens, mulheres, adolescentes ou não. Acomete muito mais pessoas entre 17 a 35 anos, talvez explicado por a busca do seu parceiro sexual, por uma facilidade maior de atividade sexual não protegida, né, pela camisinha masculina ou feminina, e também pela busca do seu parceiro sexual, tendo aí uma variabilidade de parceiro. É importante que se destaque que as doenças sexualmente transmissíveis não elegem cartão de crédito, talão de cheque, marca de carro, roupa de grife. O que ela elege é pessoas que têm relação sem preservativos e com múltiplos parceiros. As manifestações clínicas das DSTs são as mais variadas. Na maioria das vezes, a infecção clínica é por verruga genital, uma excrescência no genital, popularmente conhecida como crista de galo. A gonorreia e a infecção pela bactéria chamada Chlamydia trachomatis. Na uretra, masculina ou feminina, normalmente dá um quadro de corrimento, de secreção e ardência. A sífilis
Se inicia com uma pequena ferida nos órgãos genitais que evolui para o resto do corpo com manchas avermelhadas e todo um cortejo que pode levar até queda de cabelo. A gonorreia na mulher, ela dá um quadro clínico muito pequeno. A mulher paga um tributo muito grande de, na vagina, no colo do útero, albergar germes, muitas das vezes de transmissão sexual, no qual ela não tem sintoma, no qual ela não tem uma manifestação clínica importante. Diferente no homem que acorda de manhã com um pijama sujo de secreção, ou então com uma úlcera. O genital do homem é mais externo, ele vê a cabeça do pênis, ele vê o meato uretral, ele vê o pênis e vê a ferida. As DSTs não tratadas adequadamente podem evoluir de forma muito graves. Exemplo, a sífilis numa mulher grávida pode matar o bebê. Pode deixar o neném nascer vivo e dar graves e importantes e sérias consequências para o neném com 1 ou 2 anos de idade. A gonorreia não tratada na mulher pode evoluir para um quadro de salpingite, que é a infecção nas tubas uterinas, sem contar dos problemas emocionais, que são talvez mais importantes do que os problemas orgânicos. Frente a uma DST, o humor acaba, vem à tona infidelidade, vem à tona sujeira, vem à tona todo um processo emocional que pode fazer com que essa pessoa fique até curado da sua infecção sexual, mas tenha um problema de inadequação sexual importante, às vezes, por resto da vida. Na prevenção, conhecer as pessoas, saber de onde ela vem, ter um envolvimento maior. Claro que isso não acaba. Quem de nós não pode estar casado há 10, 15, 20, 30, 40 anos e não conhecer o parceiro? Isso é público. Agora, se você sai, se você tem um conhecimento da vida sanitária do seu parceiro, se toma banho, se não toma, se o genital está sujo, se o genital não está sujo, se olha para o genital, se a mulher faz um preventivo todo ano, se ela busca o auxílio de um ginecologista frente a um mal-estar pélvico, ou mal-estar genital, ou se o homem também faz a mesma coisa. Quer dizer, esse indivíduo com certeza tem uma formação educacional mais importante. Até não ter esse conhecimento tão detalhado, a camisinha estando por perto, masculina e feminina, é um trabalho de uma necessidade, é de uma importância muito grande. Eu não estou querendo dizer que a gente deva abolir pele a pele. Ela é mais um instrumento importante. E até tem que ser valorizado, tem que ser erotizado para usar a camisinha de uma forma mais adequada desde o início da relação, porque muita gente utiliza a camisinha, entra na vagina, vai e volta, quando acha que vai gozar, para tudo, bota a camisinha. Então, ele não usou a camisinha na prevenção da DST, usou a camisinha na prevenção de gravidez. Então, isso tudo deve ser dito, deve ser debatido, para que a gente tenha uma eficiência melhor de todos esses métodos. Tá certo. Vamos agora ao Teleposto do Rio Grande do Sul. Eu queria trazer aqui um resultado de um trabalho que nós fizemos de avaliação de orientação sobre sexualidade, DST e AIDS, que foi feito junto com a Secretaria de Educação durante 3 anos, com mais ou menos 500 crianças e adolescentes de 8 a 16 anos, e nós analisamos 1.500 perguntas feitas por essas crianças e adolescentes que tinham sido atendidas. E foi muito interessante porque a gente observa assim, que nos primeiros anos, entre 8 até 12 anos mais ou menos, existe um teor muito grande, não só de mitos, mas de muitos medos. Uma excitação muito grande, mas muito medo em relação ao que vai se enfrentar em relação à sexualidade. Especialmente, assim, muitas perguntas sobre a questão das espinhas, da masturbação, mas também muita questão relacionada à dor. Como é que é a primeira relação sexual, se ela tem dor, se o parto traz dor. E a partir dos 14 anos a gente observa perguntas bem mais objetivas, com pessoas, assim, como se essas pessoas realmente já estivessem vivenciando aquela situação. Ou seja, provavelmente eles já estão, pelo menos, já iniciando algum tipo de atividade sexual. Nós chegamos à conclusão em algumas recomendações sobre o momento adequado, eventualmente, de começar as orientações. É lógico que as orientações têm que ser o mais precoce possível, elas devem iniciar cedo, mas, assim, principalmente no início, no sentido de desmistificar os mitos, de desfazer esses mitos e de minimizar o medo. E começar a intensificar realmente a partir dos 14 anos, onde eles realmente já estão prestando atenção, realmente interessados.
Verdade. Sim. Voltando a comentar um pouquinho o outro vídeo daquele onde a senhora tem uma doença sexualmente transmissível e fica muito preocupada em como abordar isso com o marido, em como desestabilizar o seu casamento, em como... E, na verdade, isso é uma questão muito complicada. Como é que tu pode discutir confiabilidade, como é que tu pode discutir fidelidade em casa? Né? Ou será que depois de 10, 15, 20 anos de casado vai se voltar a usar preservativo, mesmo com o parceiro único e fixo, aparentemente sem risco? Acho que essas questões têm que ser discutidas a dois. Não é uma questão de discutir se pode ou não pular a cerca, mas se quando pular a cerca vai usar o preservativo ou não. Madeleine. Acho que uma coisa importante para ser ressaltada é a vulnerabilidade do adolescente. Ele está descobrindo uma série de coisas, mudanças no seu corpo, desejo sexual, às vezes inicia a vida sexual cedo, às vezes pressionado pelos colegas. E é importante que o professor saiba que aqueles alunos são especialmente vulneráveis, né? É um segmento da população e que ele tem acesso, muitas vezes, maior do que os pais, porque às vezes a família é muito conservadora, esse não é um assunto discutido em casa, e realmente o professor tem um acesso que é fundamental na formação desses adolescentes e nessa questão também do que se discute com o parceiro, né? Eu acho que também se deve discutir essas questões na sala de aula, na verdade, reforçar a autoestima, a posição que as mulheres têm na sociedade, dentro da turma, que é uma sociedade, né? Isso é uma coisa muito importante que o professor tem que estar preparado para orientar os alunos, conduzir uma discussão nesse sentido, porque às vezes isso realmente não pode ser feito dentro de casa adequadamente. Uhum. Vamos ao teleposto da Bahia. De que forma um adolescente pode chegar aos seus familiares para falar que é portador de uma DST? Desde quando os seus familiares só aceitam o sexo após o casamento? Então. O ideal seria que as pessoas pudessem discutir mais abertamente as DST em casa, assim como toda a sexualidade de uma forma geral. Mas a pergunta é assim, se não existe clima para se falar que está tendo uma vida sexual ativa, ou se a estrutura daquela família não permite, é importante que pelo menos o adolescente possa discutir com o professor, ou com o médico, ou com outro adolescente que seja multiplicador. Se ele não tem, infelizmente, a estrutura familiar onde se possa discutir isso, é importante que as outras estruturas sociais gerenciem essa informação e esse suporte. Até porque senão ele fica mais vulnerável ainda. Fica mais vulnerável e às vezes não procura o tratamento que ele precisa, porque quem vai ajudá-lo, né? Às vezes ele nem sabe aonde buscar ajuda. Mas muitas vezes essa desinformação parte também da família. Sim, claro. Tem sempre aquela situação hipócrita de que com os filhos dos outros essas coisas acontecem, com o meu dentro de casa não. Então eu não preciso informar meu filho sobre doença sexualmente transmissível se jamais ele vai ter relação sexual com 12, 13, 14 anos. Quando a gente sabe que isso não é verdade. Então, tentar desmistificar essa coisa hipócrita de que isso só acontece na casa do vizinho, porque a menina do vizinho vai ter que transar com algum menino, quem sabe esse menino seja o meu ou vice-versa. É uma situação bastante interessante. Uma vez eu conversando com uma paciente, perguntei, você tem conversado com seus filhos? Ela tem 2 filhos adolescentes. Tem conversado com seus filhos sobre prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, prevenção de AIDS, uso de camisinha? Eu falei assim, não, lá em casa não precisa, porque meus filhos frequentam a igreja e têm orientações muito firmes e profundas. Tudo bem, mas eu acho que é importante. Pouco tempo depois, a namorada do meu filho está grávida. E é o sinal maior de que eles realmente faltou uma conversa. Tá né? certo. Bom, nós ficamos por aqui. Agradecemos a presença de Cecília Cassal Correia e Valdiléia Veloso. E também a participação dos estados do Rio Grande do Sul e da Bahia. E das professoras Cecília Fernandes de Souza e Diva da Silva Assum. Valeu a sua participação. Até o próximo programa.
Música